a nossa aulinha de hoje. Na aula passada, nós falamos a respeito da humanização, né? A origem da humanização, desde há muito tempo, né? Onde teve a criação de políticas com o objetivo de fortalecer a humanização dentro do atendimento da saúde. Então, essa aula de hoje, a gente vai trazer um pouco da humanização no contexto atual, tá? Sobretudo no atendimento em saúde, tá? A gente vai abordar alguns princípios atuais, o que a gente tem de mais atual dentro do nosso serviço de saúde, no que diz respeito à humanização no serviço de saúde. Se porventura alguém quiser fazer alguma contribuição, tá, meninos? Podem escrever aqui no chat. Lembrando que essa aula está sendo gravada, essa aula vai ser disponibilizada para vocês, tá? E aí eu também encaminho para vocês a apostila, tá? Muito em breve. E na verdade a apostila eu já mandei para vocês e já mandei a aula também juntamente com o cronograma, tá? Mas caneta na mão, aí, tá? Para vocês fazerem os esqueminhas de vocês, para fixarem mais o conteúdo e um cafezinho, tá? Boa aula a todos. Quando a gente fala de humanização, a gente na aula anterior, nós falamos do PNH, né? Que é a Política Nacional de Humanização. A Política Nacional de Humanização, meninos, ela foi criada já em 2000, 2002, mas em 2003 ela foi fortalecida, né? Com algumas metas, né? Se tinha o objetivo de reduzir filas, tempo de espera, né? Nos atendimentos, ampliar o acesso, proporcionar um atendimento mais acolhedor para esse paciente, mais resolutivo, né? Baseado em alguns critérios, né? Que critérios são esses, Matheus? São critérios de necessidade, são critérios de risco, que todo usuário de saúde ele vai apresentar para esse profissional no momento que ele dá a entrada na unidade de saúde. E aí, em 2003, o PNH ele foi fortalecido como uma política nacional, né, de humanização, que mais na frente vocês vão ver que eu vou falar um pouco da integralidade, né, ele fala um pouco dos princípios do SUS, da equidade, e a gente aborda um pouquinho mais profundo mais à frente. Mas essa elaboração do PNH, ela surgiu e nasceu com o fomento nos princípios da integralidade, né? Quando eu falo integralidade, meninos, a gente lembra de quê? De um acesso integral, né? Seu José tá lá na enfermaria dele, lá no Hospital Santa Juliana, e, por exemplo, entrou com um diagnóstico de câncer de fígado. Seu José foi atendido pela Tatiana, pela Antônia e pelo Sebastião. São os técnicos de enfermagem da enfermaria deles. E o seu José é um paciente oncológico. A gente sabe que um paciente oncológico, a gente precisa acionar a equipe multiprofissional, né? Quando a gente aciona a equipe multiprofissional, o seu José está tendo acesso diretamente a um psicólogo, a um nutricionista, né? Ele tem um atendimento integral. Com isso, a gente consegue envolver um processo mais humanístico no atendimento do seu José, né? A gente consegue enxergar ele de uma forma mais integral e, consequentemente, isso origina um processo de humanização muito grande, tendo em vista o olhar mais complexo, né? Um olhar mais holístico, como diz uma das teoristas que a gente segue nos cuidados de enfermagem, Wanda Horta. Wanda Horta fala que o cuidado de enfermagem ele tem que estar centrado no estado bio, né? Psico, social e espiritual. Então, a gente precisa entender esse paciente dentro desse contexto, né? A gente precisa entrelaçar esses pontos que a gente precisa envolver o paciente dentro da atenção hospitalar, tá? Quando eu falo atenção hospitalar, seja ele numa rede básica, lá no postinho de saúde que vocês irão trabalhar, seja numa UBS, seja na unidade de pronto atendimento de emergência, seja em qualquer serviço de saúde, tá? Então, a gente tem o acesso à universalidade também, né?
Isso permite uma humanização mais entrelaçada, envolvendo o paciente, né, e o profissional, e o aumento da equidade. Então, tudo isso a gente vocês conseguem observar que o PNH, o Programa, a Política Nacional de Humanização, ela foi fortalecida, né, com os princípios do SUS, né? Integralidade, universalidade, aquele paciente que tem acesso, seja em Rio Branco, seja em Tarauacá, seja em Rio de Janeiro, seja em São Paulo, um acesso universal, né? Então, quando a gente pensa em princípios do SUS, a gente pensa em humanização, né? A gente gera um processo, uma garantia para esse paciente de todos os serviços, né, dentro do ambiente hospitalar, envolvendo mais a humanização durante o seu processo de cuidado. Mas todo o processo de humanização passou por uma fragmentação do processo de trabalho, né? Com essas relações entre os diferentes profissionais. Então, o Programa Nacional de Humanização, ele surge com essa ideia de fortalecer essas políticas, né? Minimizando essa fragmentação que existe no processo de trabalho envolvendo o profissional. Mas o que é essa fragmentação, Matheus? Gente, a fragmentação, ainda ontem eu estava fazendo uma atividade da pós, e aí a gente discutia o seguinte no fórum. O que leva em risco a segurança do paciente? O que leva? Né? Por que os pacientes estão... um paciente que tem, por exemplo, uma pedra no rins, ele passou por um profissional clínico geral, né? Ele foi acompanhado, ele estava internado lá, e todos os dias um médico diferente passava visita, né? Isso não acontece muito em hospitais conveniados, porque hospitais conveniados, geralmente o médico que passa visita naquele paciente é o mesmo todos os dias, né? Quando eu tenho um acesso no ambiente do SUS, por exemplo, a gente já não tem o mesmo médico que passe a visita naquele paciente todos os dias, né? Então, todos os dias vai passar um médico diferente. Consegue compreender que todos os dias vai passar um médico diferente, né? E isso acaba fragmentando o processo de cuidado, né? Acaba deixando diagnósticos errôneos, né? Acaba faltando a comunicação entre usuário e paciente, e isso consequentemente leva um dano para esse paciente, né? Leva um erro para esse paciente, leva um evento adverso. Então, essa fragmentação no processo de trabalho, que eu quero dizer, é essa relação que existe entre os diferentes profissionais, tá? Aqui eu também falo um pouco da fragmentação da rede assistencial, né? Então, é tudo isso que eu já venho falando anteriormente. Essas precárias interação entre as equipes, né? Então, tudo esse contexto que a gente já vem falando, né? Essa falta de interação entre equipe acaba levando um processo de desumanização, né? Esse desrespeito aos direitos do usuário, né? Também. Então, isso deixa de acontecer, né? A partir a gente está falando de uma atualidade, de um momento atual. Então, o desrespeito ao usuário ele passa a ser deixado de lado, né? E a gente começa a imperar e fortalecer políticas de humanização dentro do nosso ambiente hospitalar, né? Como é que eu fortaleço políticas de humanização dentro do ambiente hospitalar? Desde a recepção, desde o acolhimento daquele paciente, né? Até o seu processo de internação, né? E quando eu falo inserir equipes, eu não só falo de enfermeiros e técnicos, né? Eu falo do recepcionista que vai receber esse paciente lá na recepção, né? Quando o seu José chegar lá, vai identificar o seu José. Seu José, o senhor vai ficar no leito tal, o senhor está no hospital X, a partir de agora o senhor vai ser identificado, o senhor vai ser encaminhado até o setor, né? E a partir de agora vai começar os seus cuidados. Tô falando muito rápido, meninos, que às vezes eu me empolgo muito e começo a falar muito, muito, muito rápido, tá? Mas eu vou dando uma maneirada aqui. Então, meninos, quando eu falo em envolver equipes,
todos os colaboradores, né? Os colaboradores da limpeza, por exemplo, que eles irão passar todos os dias dentro daquela enfermaria para fazer a limpeza daquele leito, né? E eles vão ter contato diretamente com os pacientes, né? Então, existe um vínculo muito grande entre os colaboradores e o paciente, né? Existe um elo muito grande. A Tati, ainda há pouco, estava comentando também comigo que ela se apegou, né, muito com um paciente durante o seu processo de internação, né? E em um dos seus últimos plantões, ele a chamou para fazer uma oração, né? Olha que interessante, olha quão rico, olha quão participativo as equipes do ambiente hospitalar com esse paciente, né? O paciente não é porque era um profissional da limpeza que ele não se sentiu à vontade para chamá-la para fazer um pedido, para realizar um desejo dele, né? Muitas das vezes, vocês vão ouvir de algum paciente de vocês, meninos, principalmente a gente que lida diariamente com esses pacientes, nós que ficamos mais tempo com esses pacientes, né? E todos os profissionais dentro do ambiente hospitalar, alguns pacientes que quando estão evoluindo a óbito, eles pedem para você fazer uma oração para ele, né? Muitos pacientes acabam se apegando mais nesse momento, buscando forças, né, e fortalecimentos, devido à sua própria crença que existe por trás de tudo isso, né? E aí, eu lembro, até a Tati estava falando, eu lembrei de um caso, eu lembro de uma professora que ela comentou isso, e a Tati também comentou isso, né? A Tati acabou de comentar isso. O paciente dela, vou até usar o exemplo dela, que é mais atual. O paciente pediu para a Tati fazer uma oração, né? A criança pediu, estava na UTI, a criança pediu, tia, tem como a senhora fazer uma oração juntamente comigo, né? Então, na UTI, gente, é um ambiente que não tem um fluxo de muita gente, né? É um ambiente que não recebe visita constantemente, né? Que a visita é mais controlada, que só acontece uma vez ao dia, né? Então, o paciente pediu para a Tati fazer uma oração. Mas a Tati, ela pode ter uma religião também, né? Ela pode ser cristã, ela pode ser evangélica, ela pode ter uma religião dela. E que isso precisa ser respeitado, né? Não é porque eu sou profissional de saúde, eu tenho que estar ali para seguir para obedecer todos os comandos de desejos pessoais do paciente. Mas na maioria das vezes, a gente precisa colocar numa balança, né? Será o que é mais importante nesse momento? O que eu preciso fazer de melhor para esse paciente partir? Será que se eu fizesse isso, ele partiria de uma maneira mais confortável? Né? Será que ele se sentia melhor? Será que eu daria o meu melhor? Será que eu chegaria na minha casa, eu colocaria a minha cabeça no travesseiro após o meu plantão? E pensar que eu dei o meu melhor, e pensar que eu fiz o que eu poderia, né? Sempre a gente tem que pensar dessa forma. Às vezes o plantão é muito cansativo, mas quando a gente chega em casa, a gente coloca a cabeça no travesseiro, a gente pensa como foi esse plantão, né? O que eu fiz para o seu José? O que eu poderia ter feito de melhor para a Dona Maria? O que eu poderia ter feito a mais para aquele paciente ter sobrevivido? Então, a gente precisa sempre dar o melhor da gente, para que não chegue o período da noite e a gente venha com esses pensamentos negativos, porque eles são muito perturbadores, tá, meninos? Então, voltando, a Tati, o paciente pediu, né, pra Tati fazer uma oração. Tia, faz uma oração comigo? Aí a Tati, mas que oração, né? Que oração que eu vou fazer? Às vezes a gente sente vergonha, né, de ser um pouco pentecostal dentro da enfermaria, né? Claro, todo mundo tem sua religião, né, gente? Eu respeito de uma maneira muito forte até. Mas rezar um Pai Nosso, né? Rezar um Pai Nosso. Será que um Pai Nosso... O Pai Nosso é uma oração independente de qualquer religião, né? Que todos conhecem, de fácil entendimento. Reza um Pai Nosso, né? Chama esse seu José para rezar um Pai Nosso, né? Que isso pode ser muito bom para ele também. Então a gente tem que pensar dessa seguinte forma, né? Sempre colocar na balança o que é melhor para aquele paciente, o que está ao meu alcance, né? Então esse modelo de atenção centrado passou a ser centrado na queixa-conduta,
né? Então, a humanização ela passou a ser centrada no modelo queixa-conduta, né? O paciente sentiu uma queixa, tinha uma conduta. O paciente sentiu uma queixa, conduta. Medicação, 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 né? Na maioria das vezes a gente sabe que não resolve. Por exemplo, um paciente, vou dar um exemplo para vocês, vocês que são profissionais de saúde, né? Vocês irão trabalhar muito na atenção básica, lá na atenção primária, nos postinhos de saúde, lá dentro do Taquari, lá dentro da Cidade do Povo, lá no Rosângela Meireles. Vocês, na maioria das vezes, vão receber um paciente, por exemplo, um paciente jovem, por exemplo, o paciente de 30 anos. Paciente jovem, 30 anos, né? O paciente que não é. Paciente, então tá. Paciente jovem, sedentário, não pratica atividade física, não se alimenta regularmente. É um paciente que já tem histórico familiar de pessoas hipertensas, pessoas diabéticas, pessoas que já morreram por problemas cardíacos, né? E, e aí esse paciente chegou lá, aí a deusa, a deusa, o Quêmiso, atender esse paciente, aferir a pressão desse paciente, 180 por 120, pressão alta, né? Encaminhou para o médico, não fez nada, não fez nenhuma orientação, né? Só aferiu a pressão, mandou o paciente para o médico. Chegando lá, o médico vai passar o quê? Antihipertensivo. Possivelmente uma furosemida, né? Uma dipirona associada também. Fez a medicação do paciente, o paciente vai para casa. E aí? Eu pergunto para vocês agora, uma reflexão para vocês agora. Será que esse paciente vai ter outro pico hipertensivo? Com certeza, gente. Ele foi orientado? Não foi orientado, né? Então, orientado de que forma? O técnico de enfermagem poderia ter orientado a esse paciente realizar atividade física, né? Reduzir o sal, reduzir alimentos que faça com que a pressão aumente, né? Uma alimentação mais balanceada, né? Quando eu falo alimentação balanceada, eu vou abrir um adendo para vocês. Quando eu falo alimentação balanceada, gente, é muito importante a gente pensar e refletir um pouco disso. Por quê, Matheus? Porque é muito fácil você falar para o rico comer abóbora, comer maçã, comer morango, comer uva, comer acerola, que é rica em vitamina C. É muito fácil a gente falar isso, gente. É difícil você procurar estratégia para o pobre, aquele que não tem condição de moradia, que não tem saneamento básico, que não tem uma renda que possa dar subsídios para ele se alimentar bem. O difícil e estratégico é você fazer uma orientação para aquele paciente, trabalhar com os alimentos que ele tem dentro da casa dele e com que ele tenha melhora no processo de doença dele. E isso é importante, né? Saber orientar o paciente. Será que eu vou orientar o paciente que não tem condição? Um paciente de classe baixa, um paciente pobre, que não tem saneamento básico, que mora no interior, que mora lá na zona rural, a comer acerola, a fazer uso de acerola, comer acerola porque é rico em vitamina C? Não, gente, né? Tem que pensar o que ele tem disponível. Será que o que ele tem é o arroz e o feijão? Né? Será o que ele tem? Será que ele só tem o alface? Será que ele só tem o couve porque ele planta, ele consegue ter agricultura de subsistência? Né? Então, tudo isso a gente tem que pensar no perfil desse paciente, né? E deixar de pensar na queixa que ele sente e tomar uma conduta medicamentosa, né? Consegue entender que por cima de um paciente que deu entrada na minha unidade de saúde com pico hipertensivo, ao invés de eu medicar ele, orientar a fazer uso de medicação contínua, eu consegui fazer a orientação para ele, né? Direcionada para a patologia que ele tá levando que ele tá se queixando no momento, né? E conseguir trabalhar com a educação continuada para esse paciente reduzir esse risco que ele tem a desenvolver no decorrer do tempo, tá, meninos? Então é isso que eu quero que vocês pensem mesmo, né? É muito fácil eu falar pro seu José comer coisas boas, né? Difícil é falar pro seu José que não tem condição de moradia sequer, muito menos de condições socioeconômicas,
comer morango, né, gente? Então tem que trabalhar com o que a gente tem e procurar uma forma de chegar ao objetivo que a gente tem, né? Então, na atualidade, essa formação dos profissionais de saúde ficou um pouco distante do debate, né, da formulação de políticas públicas de saúde. Então, é tudo o que a gente vem falando, né, meninos? Eu acho que tá ficando entendível, né? Se porventura surgir alguma dúvida no decorrer da aula, vocês podem escrever, tá? Eu já tô lendo aqui e vou até respondendo. Inclusive, a Deusa disse assim: meu namorado trabalha na UTI na Santa Juliana e ele disse que é muito triste, então tem que ser muito forte e tem que ter muito amor para poder dar àqueles pacientes que estão em um estado crítico, né? Então é tudo isso que eu venho falando, né, gente? Existe, emana muito amor, precisa ter muito cuidado quando a gente vai trabalhar com esses pacientes. E precisa ter muita atenção, né? É um perfil de paciente muito complicado, muito delicado. A gente precisa envolver a humanização. Eu tô um pouco até já com a garganta seca. Vou só tomar uma água, tá? A gente precisa envolver mais esse paciente no processo de humanização, né, meninos? Eu acho muito interessante vocês trazerem essas considerações para nosso ambiente virtual. Eu acho extremamente importante. E isso torna o nosso ambiente mais gostoso de se trabalhar, né? É uma disciplina que é o que a gente vive no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? E o que a gente vai precisar muito exercer mesmo, eu diria essa palavra para vocês, exercer durante o nosso processo de trabalho, tá bom, meninos? Mas qual que é a nossa missão? A nossa missão hoje dentro da saúde? Produzir saúde, né? Mas produzir de que forma, né? Como que a humanização pensa em produzir saúde, né? Aí eu trago alguns tópicos aqui para vocês, por exemplo, inseparabilidade entre atenção e gestão, né? A gestão deve manter estreita relação com a atenção prestada, com o intuito de conhecer melhor as necessidades dos usuários e trabalhadores. Quando eu falo de gestão, é muito importante a gente pensar nos nossos chefes mesmo, né? O profissional de saúde, o usuário de saúde. Quando eu falo usuário, é o paciente, somos nós, porque nós precisamos dos cuidados de saúde. Quando nós precisamos de um atendimento melhor, quando nós precisamos de fazer um exame, quando nós precisamos ter um contato com um profissional, a gente precisa de quem? Da gestão desse hospital. Então, a gestão precisa estar inseparável, precisa fazer um casamento entre gestão, usuário e servidor, né? Esse usuário precisa de respostas muito rápidas. Consequentemente, esse trabalhador ele vai depender muito rápido da gestão. Por exemplo, lá no Hospital Santa Juliana, tem um paciente que precisa fazer uma tomografia porque ele está com alguma insuficiência respiratória. Mas o Santa Juliana tem tomografia? Não tem, né? Vamos pensar que não tem, mas lá tem, não é o caso, tá? Não tem. Lá no Hospital das Clínicas não tem como fazer uma tomografia. Para esse paciente sair do hospital dele e fazer uma tomografia em uma outra instituição fora do hospital, acaba sendo mais cansativo. Consegue compreender, né? É distante, ele tem que pegar uma ambulância, ele tem que parar em sinal, ele precisa esperar horários, ele precisa de inúmeras pessoas para fazer essa tomografia. Porém, a gestão poderia ouvir, a gestão poderia articular, a gestão poderia pensar numa possibilidade de fazer, por exemplo, um serviço de tomografia dentro da instituição, né? Isso ficaria um ambiente mais fácil de trabalhar, menos cansativo e, consequentemente, mais humano, né, gente? Esse paciente consegue ter um acesso integral dentro da instituição sem precisar sair dela, né? Sem precisar ficar cansativo, sem precisar se dispor a riscos, né, que ele vai ter que encarar até a realização desse exame.
Um outro ponto que a gente precisa pensar é o aumento do grau de comunicação entre sujeito e equipe. Então, estabelecer um canal de comunicação, né, entre os pacientes, entre a equipe. Então, é basicamente tudo que a gente vem falando desde o início, né? Desde ontem, porque com isso, com a comunicação, a gente consegue estender uma valorização profissional, né? Consegue estabelecer um diálogo entre equipes, né? E a gente, consequentemente, a gente consegue ter um reconhecimento dos direitos do paciente, né? Consegue entender a sua subjetividade, né? As suas referências culturais, os seus anseios que ele tem antes de entrar nesse hospital. Né? A gente tem que pensar que o paciente, ele não é só o paciente, né? Ele é o amor de alguém, ele é o amor do filho, ele é o amor da esposa, ele é o amor da tia, ele é o amor de alguém, né? Ele precisa pensar nele de uma forma mais integral, de uma forma mais holística, né? Eu lembro de uma professora da pós-graduação que ela trabalhou com brinquedoterapia, né? Como que ela usava a brinquedoterapia? Ela usava o brinquedo como instrumento durante o processo de cuidado daquelas crianças que tinham que passavam durante o tratamento de leucemia, né? Leucemia é o câncer, né? Que esses pacientes tinham. E aí ela usava o brinquedo como uma forma de instrumento para minimizar esse sofrimento que ela tinha todos os dias durante o seu processo de cuidado. E através do brinquedo ela conseguia reduzir esse sofrimento dessa criança, porque a partir do momento que a criança pegava o brinquedo para brincar, ela conseguia deixar um profissional administrar a medicação, ela conseguia entender mais o processo de cuidado dela. E agora eu vou dar um outro exemplo para vocês, um exemplo negativo. Na pesquisa dela, ela conseguiu ver como as crianças enxergavam o brinquedo como uma terapia de forma positiva, reduzindo os danos, reduzindo o sofrimento psíquico, né, que essa criança tinha durante o seu cuidado. E também ela conseguiu ver uma criança que ganhou uma boneca e quando ela foi entrevistar essa criança, a criança fez o seguinte: ela fez igual. Quando a médica, a profissional da saúde entrou na enfermaria, ela disse assim: esses meninos são relatos da pesquisa, tá? Porque era uma pesquisa qualitativa, então ela envolve muitos relatos, muita experiência de viver. E aí essa paciente, essa criança pegou a boneca. Quando ela pegou a boneca, ela disse: vixe, lá e vem aquela profissional de saúde. Olha o que ela faz comigo. Ela pegou a boneca, ela pegou a injeção e furou a boneca com bastante força, né? Então ela mostrou para a pesquisadora o como que ela era tratada, né? Como que era aquele tratamento com aquela paciente no dia a dia dela, né? Então veja só, consegue entender que isso fica traumático, isso fica desagradável, isso não torna o ambiente é, mais um ambiente sadio para essa paciente. Então a criança ela externou tudo aquilo que faziam com ela, né? Ela pegou a boneca e deu uma medicação no bumbum dela com muita força. E ela disse assim: é desse jeito que ela faz comigo, todos os dias. Pou! E abarcou a seringa no bumbum da paciente. Então, gente, a gente precisa entender o que eu tô levando para esse paciente, de que forma eu estou prestando esse cuidado para esse paciente, né? A gente precisa refletir, né? Porque isso tem um impacto na vida desse paciente. Isso tem um olhar, um pensar diante dessa conduta que a gente está tendo, tá, meninos? Um outro ponto é quando a gente pensa na mudança do centro da atenção na área da saúde, né? Então, o doente, ele deixa de ser visto como uma doença, né? Então, o seu José, ele não vai ser mais o seu José oncológico, né? O seu José que tem... Nunca falar, é lá naquele paciente que tá com câncer.
né? Não é aquele paciente que está com câncer, é o seu José, é o seu José, e ele precisa ser reconhecido como humano, né, meninos? Então a gente precisa respeitar, levar essa dignidade para esse paciente que está recebendo nossos tratamentos durante o nosso dia a dia. Então, meninos, ser humano, eu trago isso aqui para finalizar para vocês. Ser humano é saber falar, né? O que eu vou falar para o seu José? De que forma eu vou falar para o seu José, né? Como que eu vou falar? Uma vez eu recebi uma paciente estágio terminal, né? Na verdade, foi diagnosticada em estágio terminal quando ela já internou. Então, quando ela internou, ela já foi diagnosticada com câncer e ela tinha poucos momentos de vida, né? Aí o médico chegou até mim e perguntou, mas, Matheus, vamos dar a notícia pro familiar? O médico chegou, isso aconteceu comigo, gente. O médico chegou, agora, ele falou assim pra mim, Matheus, agora eu preciso comunicar à família que essa paciente está com câncer em fase terminal. E aí eu falei assim, doutor, será que não seria importante a gente acionar o serviço de psicologia para eles nos ajudar com alguma estratégia específica, uma abordagem específica para fazer essa fala com esse familiar, sendo que ela traga menos impacto para esse familiar, né? Traga menos sofrimento, né? Porque o profissional de saúde responsável por essa fala, nesse momento, nesse sentido, é o psicólogo, gente. Não é o médico, não é o enfermeiro. Nós não temos competência para isso. Nós podemos assumir uma conduta para amenizar o sofrimento, né? Daquele paciente de imediato. Mas quando a gente puder contar com ferramentas que a gente tem ao nosso alcance, utilize-as. Utilize-as. Não deixem passar essa possibilidade da gente utilizar esse profissional, utilizar essa mão de obra e a gente não utilizar, porque isso pode levar um impacto muito grande para esse paciente, né? Então isso é o falar, o ouvir, né? Saber ouvir esse paciente, quais são os desejos que ele tem, qual é a necessidade que ele tem, né? A, Aqui no chat a Camila falou assim: eu estava vendo um vídeo, professor, que é extremamente importante chamar o paciente pelo nome, né? Chamar pelo nome, né? Chamar o seu José pelo seu José, né? Explicar para ele por que ele tá ali, por que você vai administrar aquela medicação, né? Se identificar principalmente, né? Eu acho isso muito importante. A Poliana disse o seguinte, Piaget. Piaget ele relatava que quando a criança brinca, ela assimila o mundo à sua maneira, né? Assimilando a boneca com a forma de que a enfermeira tratava. Então, gente, isso é muito forte, né? Isso é arrepiante a gente falar isso. É um filósofo que ele defende essa teoria, né? As crianças, elas brincam da maneira que o mundo acontece. Da maneira que elas externalizam, é como acontece o dia a dia dela, né? E aí a gente pensa na forma de tocar também, né? De tocar nesse paciente, de sorrir com esse paciente, trazer um ambiente mais acolhedor, né? Às vezes um sorriso é muito importante, gera uma empatia muito grande com esse paciente, a gente estabelece vínculo muito forte com esse paciente, né? Ajude-se assim. Nesse caso já foi uma equipe, né? Pois nem é muito importante saber como vai a fala para a família, porque nunca queremos aceitar. Exatamente. E a gente tem que envolver a equipe multi, né? Entreter com esse paciente, envolvendo todos os profissionais, ter um olhar diferente para esse paciente, pensar que esse paciente ele não é igual aos outros. Talvez o que para esse paciente possa ser uma dor intensa, para o outro paciente não possa ser uma dor intensa. A dor de cabeça desse paciente pode ser diferente da minha, né? Então, saber olhar saber entender a especificidade era a palavra que eu queria falar para vocês, a especificidade de cada paciente, né? E isso permite a gente ser mais humano, né? Eu acho que isso torna a gente ser mais humano durante o nosso processo de cuidar. Então, meninos, essa era a nossa aulinha, tá? Trouxe uma imagem aqui de uma praia para vocês. Isso trata um pouco de conforto, né? De um ambiente mais aconchegante para todos nós. E sem dúvida isso trata um pouco do processo de se sentir bem, né?
Sentir bem. Onde é que eu quero me sentir bem? Será que é numa praia? Será que é na minha casa, de volta com a minha família, recebendo alta do ambiente hospitalar? Será que é chegar na minha casa, e saber que eu fui bem tratado? Será que é sair do hospital com melhora? Sair diferente da forma que eu entrei? Né? Então, tudo isso a gente precisa entender e refletir um pouco mais sobre humanização. Era isso, meninos, que eu queria trazer para vocês, tá?